O apóstolo Paulo possui, sem dúvida, uma das histórias mais transformadoras registradas na Bíblia. Um homem que buscava destruir a fé cristã, mas acabou se tornando o maior líder do cristianismo. Seu trabalho foi crucial na disseminação do Evangelho de Cristo para quase todas as regiões conhecidas do mundo em sua época. Não é surpresa que Paulo seja lembrado na história como o apóstolo dos gentios. Paulo, um judeu nascido na cidade de Tarso com cidadania romana, foi educado como fariseu zeloso. Ele dedicou parte de sua vida à perseguição dos seguidores de Cristo, mas o Senhor tinha planos diferentes para ele. O perseguidor tornou-se o perseguido por amor a Cristo durante seu ministério como apóstolo dos gentios. No entanto, poucas pessoas realmente compreendem a importância do título de Paulo como apóstolo dos gentios. Elas deixam de perceber a importância de ele ter sido escolhido por Deus para ser o apóstolo enviado a pessoas fora de Israel. Se você não me conhece, meu nome é Franciné Ferreira, criador do nosso canal Bíblia Arte Contada. Neste vídeo, você entenderá verdadeiramente por que Paulo é o apóstolo dos gentios. A primeira coisa que você precisa saber é que a palavra apóstolo tem origens gregas, significando enviado ou mensageiro, enfatizando a autoridade de quem envia. Em outras palavras, um apóstolo era um mensageiro enviado agindo sob a autoridade de quem o enviou. Portanto, os apóstolos de Cristo não agiram por sua própria autoridade, mas sob a autoridade e influência do Senhor que os comissionou. Paulo, que não fazia parte dos 12 apóstolos originais de Jesus, não seguiu de perto o ministério terreno do Senhor. No entanto, ele foi chamado e comissionado pelo Cristo ressuscitado para ser seu apóstolo fora do período regular. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8, Paulo explicou que Jesus apareceu a ele por último, depois de todos os outros apóstolos. E em continuidade, ele prosseguiu, afirmando: porque eu sou o menor entre os apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. No entanto, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15 e 9, 10. Portanto, o apostolado de Paulo foi legitimado, e quando dizemos que ele foi o apóstolo dos gentios, isso significa que ele foi a pessoa escolhida e enviada pelo Senhor para proclamar o Evangelho e representá-lo na edificação da igreja além das fronteiras da nação judaica. Assim, Paulo é chamado de apóstolo dos gentios porque a parte principal de seu ministério apostólico estava relacionada à pregação do Evangelho aos povos não-judeus, conforme o chamado do Senhor. Ele se tornou o maior missionário da igreja cristã nas primeiras décadas, desempenhando um papel fundamental na expansão do Evangelho por todo o mundo greco-romano. Há diversos versículos bíblicos que destacam o ministério de Paulo como o apóstolo dos gentios, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 22, versículo 21, Paulo testemunha que Deus o enviou aos gentios, e no capítulo 28, versículo 28, ele declara que a salvação de Deus foi enviada aos gentios. Na carta aos Romanos, Paulo declarou: dirijo-me a vocês que são gentios. Visto que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Romanos 11, 13, 14. Aos crentes efésios Paulo disse que lhes foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3 horas e 8 minutos. Tempos depois, ao escrever a Timóteo, Paulo reitera sua designação como pregador e apóstolo, afirmando a verdade e declarando-se mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2 horas e 7 minutos. Em uma passagem mais detalhada sobre a origem de seu ministério, Paulo explica que, embora fosse um judeu extremamente capacitado e zeloso, seu ministério não se baseava nessas qualidades. Deus o separou desde o ventre de sua mãe e o chamou por sua graça no tempo apropriado, para que ele anunciasse o Evangelho aos gentios. Embora Paulo tenha pregado o Evangelho principalmente aos gentios, ele também evangelizou muitos judeus. Uma de suas estratégias missionárias era pregar nas sinagogas para alcançar judeus e prosélitos gentios.
Isso está alinhado com a explicação do Sr. Ananias de que Paulo foi escolhido para levar seu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. A importância do trabalho de Paulo como apóstolo dos gentios é significativa. Ele fundou várias igrejas em várias localidades dentro do Império Romano, e muitas igrejas na Ásia Menor parecem ter sido estabelecidas por ele. Seu ministério foi crucial para a igreja cristã primitiva, impactando diretamente e indiretamente quase 500 mil de pessoas. Na época mencionada, o livro de Atos dos Apóstolos registra que durante o serviço de Paulo na Ásia, todos os residentes daquela província romana, tanto judeus quanto gregos, foram expostos à mensagem do Senhor Jesus. A contribuição doutrinária do apóstolo dos gentios à igreja, abrangendo todas as eras e lugares, foi verdadeiramente incalculável. Paulo não inventou sua própria doutrina, mas ensinou o que recebeu diretamente do Senhor. Suas epístolas são claras sobre isso, e ele desempenhou um papel vital na resolução da questão da aceitação dos gentios dentro da comunidade cristã durante um período de transição. Esse período marcou a recepção da revelação especial de Deus por meio do Evangelho de Cristo por pessoas fora da comunidade judaica, causando tensão dentro da igreja sobre como os crentes gentios deveriam ser recebidos. Alguns argumentavam que os crentes gentios precisavam abraçar o judaísmo antes de serem considerados parte do povo de Deus. No entanto, iluminado pelo Espírito Santo, o apóstolo dos gentios rejeitou essa ideia, argumentando corretamente que o evangelho da graça não precisava de acréscimos, e a fé em Jesus Cristo era suficiente para a salvação. Agora, escreva nos comentários se você já sabia por que Paulo era conhecido como o apóstolo dos gentios. E se você assistiu até aqui, e ainda não se inscreveu em nosso canal Bíblia Arte Contada, inscreva-se agora, deixe seu like e seja membro para nos ajudar a divulgar estes ensinos bíblicos. Gratidão e até o próximo vídeo.